Olá, pessoal! Boa tarde para todo mundo que está com a gente aqui, agora no hostel do RD Summit, dessa vez online. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Centurion, eu sou diretora e partner da Winning by Design aqui no Brasil e América Latina e trabalho com vendas há mais de 20 anos. Então, já estou calejada aí, a gente vem aprendendo bastante na estrada, né? Conversando com vários clientes, aprendendo com eles também. A gente passou pelo RD fazendo um treinamento com toda a equipe de vendas, CS e também o pessoal de marketing. E a gente fez uma conversa hoje de manhã com o Bernardo Brandão, VP de marketing da RD, foi super bacana. Para quem nos acompanhou lá, nosso muito obrigada. E vamos para a nossa palestra de agora à tarde. Hoje a gente vai falar sobre como você pode usar as objeções dos clientes em favor das negociações que você tem e no B2B. Mas afinal, começando a falar de objeções, o que são objeções? Então, se a gente for olhar pelo dicionário, o que objeções quer dizer de verdade ali para nós? Então, objeção, de acordo com o dicionário Michaelis, é o ato ou efeito de objetar, contestação, ser contra. Argumento que se apresenta em oposição ou desaprovação a uma tese anteriormente apresentada. E o que eu mais gosto, que eu acho que tem mais relevância para nós aqui, é uma dúvida ou uma dificuldade contra uma proposta, um óbice, obstáculo, uma oposição, uma repulsão. Então, como é que a gente entende objeção nesse contexto, né? Entendendo que, de verdade, é quando o cliente fala não para nós. Eu entendo objeção, e aí eu faço essa provocação para vocês entenderem também, que objeção nada mais é do que a continuação de uma conversa. Quando o cliente começa a conversar com você e ele traz uma objeção, nada mais é do que ele quer uma continuação. Porque se ele não fala nada, se ele não traz nenhuma objeção, você não sabe o que ele está pensando. Então, a objeção pode te ajudar, dependendo do contexto que você estiver trazendo, do contexto que você estiver dentro dessa conversa com esse cliente. Toda vez que surge uma objeção, ela é uma oportunidade para você abrir a conversa, entender mais sobre o problema que ele tem e poder aprofundar depois com o impacto que você, o seu negócio, pode dar dentro do negócio dele. Então, vamos entender um pouquinho melhor como é que funciona a objeção. Vamos lá. Então, se eu tenho uma situação específica e, de repente, me aparece a famosa objeção, o que vai acontecer na sequência? Eu tenho dois caminhos possíveis na sequência da objeção. Eu tenho uma possível rejeição, quando a pessoa fala, não quero continuar falando com você, chega, pode ser qualquer coisa que você tenha para trazer, eu não quero continuar essa conversa. Se isso acontece, infelizmente, talvez você não tenha uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Mas se você tem realmente a conversa na sequência, quando a objeção ela continua acontecendo na conversa, é quando você consegue trazer valor para essa conversa com o seu cliente ou com aquela pessoa que pode vir a ser o seu cliente no futuro, para que depois você possa trazer o follow-up acontecendo aí na sequência da conversa e do valor. O que é mais importante é você entender que dessa objeção a gente consegue tirar conversa e valor. A conversa gera valor. Se você começa a entender mais sobre o problema que esse cliente está trazendo para você, você aprofunda, a objeção ela te ajuda. Então, se a gente entender a objeção como uma coisa que ajuda a gente no dia a dia, isso é muito bacana, gente. Porque no dia a dia, essa conversa que traz o valor para o cliente só pode acontecer se houver objeção. Né? Lógico que tem vezes que é mais simples. Você consegue conversar e o cliente vai trazendo algumas coisas para você, você vai conversando com ele, vai entendendo mais sobre quais são os problemas que ele trabalha no dia a dia, e aí sim você pode continuar a conversa. Então, de verdade, entender a objeção como uma oportunidade é muito interessante para a continuação dessa conversa. Na sequência, a gente vai entender um framework da Winning by Design. A gente trabalha num framework que a gente chama de DDD. Então, o que te impede de fazer um negócio? O que é uma objeção que pode estar acontecendo? Como é que eu trabalho essa objeção se ela surge para mim no meio de uma negociação, no meio, que é o que a gente está trazendo aqui, ou em qualquer momento que você estiver conversando com esse cliente? A primeira coisa é entender o que está impedindo esse negócio de acontecer, de ir para frente, da gente continuar conversando. Então, é fundamental a gente entender 3 elementos que acontecem aqui no DDD. Em primeiro lugar, eu preciso desarmar a situação.
Isso é muito importante, pessoal, porque quando eu começo a fazer esse retorno dessa objeção, muita gente começa a falar mais alto e começa a debater. Então, a primeira coisa é desarmar. Na sequência, a gente vai diagnosticar e depois a gente vai descrever. E agora eu vou entrar nos detalhes de cada uma dessas fases. Primeiro ponto. Pode voltar, por favor? Primeiro ponto, quando eu desarmo, o que acontece? O DDD, ele traz justamente isso. Quando eu desarmo, eu preciso expressar empatia pela outra pessoa que está ali do outro lado da mesa, ou se a gente estiver online, do outro lado da câmera. Por quê? Eu preciso expressar empatia, desarmar a situação. Quando a pessoa começa a falar comigo, eu tenho um problema muito grande. Se eu começo no embate, começo a falar em cima dela, a pessoa provavelmente vai rebater e vai ficar ainda mais nervosa. Então, a primeira coisa é escutar, entender o que está acontecendo e expressar empatia. Não é que você vai assumir uma culpa, por exemplo, se alguém traz uma situação para você em que a pessoa fala, não, mas aconteceu isso, aconteceu aquilo, e vocês não deram valor, não entenderam, etc. Não é que você vai assumir a culpa, mas você precisa expressar empatia. Eu entendo que você está passando por esse problema, e aí eu preciso entender mais sobre isso. Aí eu vou entrar no diagnóstico, que é o segundo D do DDD. Eu vou fazer realizar um diagnóstico fazendo perguntas. Né? As perguntas, elas têm que ter a ver com o problema que essa pessoa está trazendo para mim. Não sobre todo o cerne da questão. De repente, ela tem um pequeno pedaço que ela tem ali uma objeção e que você vai precisar entender mais sobre isso. Então, o diagnóstico é feito através de perguntas abertas e fechadas, e eu vou montando aí, literalmente, o quebra-cabeça para chegar na última fase, no último D, que é o descrever. É fazer uma recomendação baseada em pesquisas, nesse diagnóstico que eu fiz com essa pessoa, né, com esse cliente, e aí eu posso até utilizar provas do que aconteceu durante o caminho, para ver como é que a gente pode chegar numa resolução desse problema, para a gente sair dessa objeção. Dessa forma, utilizando o DDD nessa ordem, você muitas vezes consegue tirar essa objeção da frente e partir para o que a gente quer efetivamente, que é, enfim, depois do DDD, eu vou seguir para o famoso trade. Então, o trade, o que acontece? O trade, dentro da Winning by Design, a gente não chama de negociação, nós chamamos de trade. Por quê? Porque quando a gente está falando de trade, eu estou utilizando o ganha-ganha, é o win-win. Então, o framework da Winning by Design, ele trabalha justamente trazendo cada um desses detalhes. Eu vou passar junto com vocês cada um deles. Primeiro, no eixo Y, eu tenho engajamento do cliente versus o tempo. Eu preciso entender que para qualquer conversa que eu vou ter com esse cliente, eu preciso fazer uma preparação anterior. Essa preparação é quando eu vou entender mais sobre ele, vou olhar o site, vou ler o LinkedIn dessas pessoas que estão envolvidas, às vezes mais de uma pessoa está envolvida nessa conversa, vou estudar sobre esse cliente, me preparar antes dessa conversa. Na sequência eu faço abertura, uma abertura simples, fácil, pode voltar um, por favor? Essa abertura, ela precisa ser simples, eu vou passar nesse framework primeiro e depois a gente vai entrar nos detalhes. Então, essa abertura, a gente depois, mais para frente, vai entrar no ACE, eu vou entrar na agenda e entender as necessidades. É fundamental que eu entenda as necessidades antes de apresentar esse framework do trade. Por quê, gente? Muitas vezes a gente está tão afobado para fechar um negócio que a gente começa a passar por cima dos steps, cada um dos passos que a gente precisa fazer para chegar na oferta. Então, eu preciso entender as necessidades, aprofundar nessas necessidades, a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre isso mais para frente, para depois eu utilizar o framework do trade, a gente vai falar sobre isso, e fazer a oferta. Eu só vou fazer o trade com todo esse mapeamento anterior. Quando eu fizer esse trade, então eu vou fazer uma troca, eu vou dar algumas coisas e pedir algumas coisas em troca, para daí eu finalizar, utilizar o que a gente chama de wagons, que são os vagões que vão juntar cada uma das nossas reuniões que a gente tem dentro desde o primeiro momento que a gente conversa com esse cliente, a gente tem, cada uma das reuniões a gente chama de wagon. Então, a gente vai conectar esses vagões, esses wagons que são vagões, cada uma dessas reuniões vão ser atreladas, como se fossem vagões de um trem, para que eles façam sentido ali na frente, para a gente fazer o fechamento e aí na seguinte sequência o follow-up. Se eu olhar no detalhe, esse framework, o que ele vai trazer para mim? Depois que eu entendo as necessidades,
Eu preciso trazer todos os itens. Uma das coisas que acontecem muito frequentemente é que as pessoas começam a falar, mas não pegam todos os itens existentes na proposta, né? E existentes ali dentro do trade. Se eu não faço isso, qual é o problema? Eu não sei todos os elementos que a pessoa vai me trazer. Se eu estou conversando, por exemplo, com uma área de compras, essa área de compras, ela sabe muito bem fazer esse papel de separar cada um dos itens para que eles possam se beneficiar no separado e não no conjunto. Então, entenda e traga todos os itens para a mesa. O que é a objeção de verdade? E de cada uma das pessoas que estão dentro dessa reunião. Na sequência, eu vou repetir o que eu ouvi para ver se faz sentido e se é isso mesmo. Pode voltar, por favor? Vou priorizar os problemas. Dentro dos problemas, eu vou usar o framework do trade e qualificar o tomador de decisão. Vocês estão vendo que a gente está passando de novo por todo esse framework do trade, mas entendendo exatamente como é que eu faço em cada um desses steps. Né? Eu preciso ser claro e conciso, eu preciso ouvir e repetir a objeção caso ela aconteça. E aí, para entender realmente se é isso que a pessoa quis dizer. Eu vou também adicionar uma data de validade, a gente vai falar sobre isso, reforçar as consequências de não fazer essa proposta e de não assinar nesses termos até a data da validade, para depois eu confirmar com e-mail e contrato. Pode passar. As etapas do trade, a gente precisa considerar cada uma delas. Então, vamos lá. Primeira etapa do trade, preparação. Preciso estudar e conhecer quem está do outro lado. Então, se eu me preparei bem, eu estudei o site dessa pessoa, né, da empresa, entendi o LinkedIn dela, todas as pessoas envolvidas no processo, perguntei quem mais pode estar junto dessa reunião que possa, por exemplo, negar o negócio, né, entender como é que é feita a parte de decisão, etc. Eu faço uma lista de trocas possíveis. Essa lista de trocas, pessoal, naquele ganha-ganha, se eu utilizo essas trocas possíveis, por exemplo, eu posso utilizar, putz, eu sei que eu vou precisar talvez dar um desconto pequenininho, sei lá, 3% de desconto, para que essa pessoa feche comigo, mas eu preciso entender o que eu vou pedir em troca. Porque senão, na cabeça do cliente, essa é uma coisa muito importante. Na cabeça do cliente, ele fala assim, poxa, se eu tô aqui, eu começo a pedir desconto, a pessoa me dá desconto, se eu ficar mais um pouquinho de tempo, essa pessoa vai me aumentar um monte de desconto e eu vou ganhar muito com essa minha negociação. E não é isso. Por isso, a gente precisa trazer todos os elementos para a mesa. Preço, termos de contrato e o prazo. Vamos entender mais sobre isso. Os elementos, preço, contrato e forma de pagamento, são muito importantes da gente colocar todos eles juntos na mesa. Então, eu tenho o preço X neste contrato, sei lá, de 1 ano, por exemplo, com essa forma de pagamento. Você vai pagar uma porcentagem à vista, depois de 1 mês você vai pagar X, e depois de 2 meses você vai pagar Y. É muito importante que você traga todos esses elementos juntos e que a pessoa do outro lado entenda que ela não vai ter como baixar, por exemplo, preço e diminuir o contrato e melhorar a forma de pagamento. Mas como é que eu faço isso? Você vai poder fazer isso de uma forma muito simples, falando para a pessoa. Se a pessoa fala, puxa, mas eu não consigo fazer nesse preço, nesse contrato, forma de pagamento. O que a gente vai perguntar? Ok, então, para você que está do outro lado, cliente, qual desses 3 elementos é o mais importante para a gente continuar na nossa negociação? Se eu falo isso, a pessoa vai entender que ela vai ter um dos 3 e não todos. E isso faz toda a diferença, porque aí ela já entende que ela não vai poder mexer em tudo. O que para você é mais importante? É o preço? É a forma de contrato? Ou é a forma de pagamento? Fazendo isso, a gente vai entrar para o próximo slide, que é, basicamente, a gente começar a reunião. Faço ACE. Então, eu agradeço, checo o tempo e estabeleço o objetivo. Quando eu checo o tempo, gente, por exemplo, de um dia para o outro, a gente sabe que várias coisas estão acontecendo, especialmente agora, durante a pandemia, muitas coisas podem mudar de um dia para o outro até. Então, eu checo o tempo. Olha, nós marcamos para essa nossa reunião 1 hora de reunião, a gente ainda tem esse tempo? E aí você pode se surpreender, porque muitas vezes a pessoa vai falar, eu não tenho mais 1 hora para falar, eu tenho 30 minutos, por exemplo. Se a pessoa voltar para você dizendo que ela tem 10 minutos, claro que não vai dar para vocês fazerem essa reunião em 10 minutos, talvez faça sentido reagendar. Tudo bem? Mas é muito importante eu entender isso, depois estabelecer o objetivo. O objetivo é o macro dessa reunião, para depois eu chegar na agenda. Os tópicos que eu vou entrar para poder chegar nesse objetivo e vou perguntar por último o que mais você gostaria de trazer. Na
sequência, eu entro entendendo as necessidades. E a gente vai fazer o framework da Winning by Design que a gente fala que é o SPICED. Então, o S são perguntas situacionais, eu vou entender a situação que está acontecendo, são perguntas fechadas. Na sequência, eu entro perguntando sobre os problemas que estão acontecendo. E depois do problema, eu vou entrar no I, que é o impacto. Então, como eu aprofundo nesse problema para entender qual é o principal impacto que vai causar o meu negócio, o meu produto ou o meu serviço dentro do negócio do meu cliente. Porque assim eu posso entrar no próximo, que é o CE, né? Critical Event, ou evento crítico, e não somente um evento importante, a gente vai falar mais sobre isso lá na frente também, mas é muito importante que eu entenda se eu consegui todos os itens, se eu repeti o que eu ouvi, para ver se eu entendi realmente o que a pessoa está me trazendo, se eu priorizei os problemas, porque às vezes a pessoa começa a falar com você com uma lista de problemas que ela quer resolver. E claro que até pode ser que a gente consiga resolver muitos desses problemas, mas eu preciso priorizar, entender qual deles é mais importante para aquele cliente naquele momento. E aí eu entro no evento crítico, de que forma? Eu pergunto para essa pessoa, bom, você tem uma data limite para isso? A pessoa vai te trazer sim ou não, e vai te trazer quanto tempo, se isso é importante ou só importante, ou se isso é crítico para o negócio acontecer, para entrar depois nos critérios de decisão. Quem decide, quem faz parte dessa decisão e assim por diante. É muito importante você entender cada um desses itens, para depois a gente entrar na próxima fase, que aqui a gente está chamando de oferta. Então, se eu vou apresentar a minha proposta, eu preciso entender, primeiro, qual é a visão da empresa. Então, a minha empresa e a sua empresa, como é que a gente pode trabalhar juntos? Entender quais são as dores e as oportunidades que foram mapeadas aí no meio. Isso é interessante de olhar, gente, porque em algum momento você precisa priorizar essas dores. Né? Como eu falei anteriormente, às vezes a pessoa te traz uma lista cheia de coisas que você precisa, não, eu preciso de tudo ao mesmo tempo, etc. Eu preciso priorizar para entender o que é valor naquele momento para essa pessoa. Ah, é tudo muito importante. Tá bom, mas eu preciso de uma ordem. Então, eu priorizando essas dores, eu entendo qual é o impacto no negócio que eu posso trazer. Lembrando sempre que o impacto, ele pode ter três efetividades, efetivamente eu posso ter três impactos dentro do negócio do meu cliente. Impactos racionais e impactos emocionais. Os impactos racionais é quando eu ajudo a aumentar o faturamento ou diminuir o custo na operação do meu cliente. Ou quando eu estou utilizando o impacto emocional, que basicamente ele é muito ligado aos usuários, né? Eu não consigo tangibilizar como no caso dos impactos racionais. No caso dos impactos emocionais, eu vou trazer alguma coisa muito ligada ao usuário. Como é que ele vai se utilizar daquilo no dia a dia, como é que eu facilito a vida do usuário final. E aí sim eu construo um storytelling. Eu preciso construir, mostrar um impacto efetivo, entrar na dor, aprofundar e causar uma emoção naquela pessoa, para que ela fale, puxa, como é que eu faço para resolver isso? Então precisa fazer um sentido, todo o storytelling que você vai fazer na hora de você conversar com esse cliente para que ele entenda em que parte você pode ajudar ele de melhor forma, né? E a gente tem vários frameworks dentro da Winning by Design falando especificamente com cada um desses pontos, né? Então, impactos, as dores, a visão da empresa, storytelling, para a gente entrar depois na nossa proposta em plano. Qual é o plano que eu tenho para te ajudar como cliente? Quais são os entregáveis no final desse plano? O que a gente espera entregar para vocês fisicamente, apresentar para vocês? Quais são os itens dentro desse plano e desses entregáveis? No final das contas, a gente quer ajudar o cliente a comprar da gente, né? E aí eu preciso ter muito claro preço, termos de contrato e forma de pagamento, que é o que a gente falou anteriormente. Eu não posso trabalhar com esses elementos em separado. Então, um dos erros que a gente vê as pessoas se enganando no dia a dia é a pessoa trabalhar com isso individualmente. Então, se eu estou lidando principalmente com uma área de compras dentro do meu cliente, é importante eu trazer tudo junto e ver como é que eu vou manejar cada um deles, e lembrando que eu posso utilizar um só da forma de conduzir isso. Depois, na minha proposta, eu preciso colocar o cronograma. Então, não se esqueça de, quando você fizer a sua proposta, você ser claro e conciso. Então, eu preciso, de maneira muito efetiva, levar essa mensagem de forma que não tenha dúvidas na cabeça desses clientes, porque senão ele não vai fechar comigo. Preste atenção no tom. Às vezes o tom de voz que a pessoa está te trazendo já te mostra que ela não está satisfeita, não está legal, diminui o engajamento. Se você percebe que diminui o engajamento, você faz uma pergunta. E aí, pessoal, faz sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Você se enxerga utilizando o nosso produto aqui dentro? E aí, na sequência, eu vou ouvir e vou entender se houver uma objeção, vou utilizar o DDD, né? Que é, eu vou desarmar,
vou diagnosticar e depois eu vou descrever como é que a gente vai manejar essa objeção. E depois eu preciso sinalizar essa data de validade. Fazendo isso, a gente vai para o próximo slide, que a gente vai entrar, basicamente, gente, o que eu quero trazer para vocês aqui? É entender como é que a gente faz para, na cabeça do cliente, trazer uma coisa muito clara de como a gente vai passar isso no dia a dia deles. É muito importante que eles entendam como é que a gente pode ajudar eles a resolver um problema que eles têm. Então, se você pensar na ampulheta da Winning by Design, a gente tem a parte de land, que é conquista, né? Então, pensando numa ampulheta, para quem não conhece a ampulheta, então, utilizando a ampulheta Winning by Design, pensa no nosso funil, a gente deita esse funil, duplica ele e divide ele em 7 fases principais. Cada uma dessas fases é muito importante eu entender o que eu quero trazer para ele. A gente está falando especialmente na fase entre a intersecção entre land, que é a conquista do cliente, e o expand, que é quando eu faço o onboarding, faço uso e expansão desse cliente lá dentro da minha empresa. Quando eu estou no meio, onde ele está utilizando, ele está selecionando qual vai ser a solução melhor para ele no dia a dia, aí sim, ele pode entrar na parte de commitment, que ele fala, quero comprar de você. Então, vamos passar para o nosso step by step, como é que você vai utilizar isso no seu dia a dia dentro da sua empresa. Primeira coisa, encontre todos os entraves da proposta. Você vai ver que enquanto você está falando, a pessoa vai te trazer, às vezes, alguma objeção, ela vai mudar o tom de voz. Você precisa observar, por isso que é tão importante a gente fazer, especialmente agora, durante a pandemia, que a gente está utilizando muito reuniões online, utilizar uma ferramenta de teleconferência, videoconferência, onde você pode utilizar, você pode olhar a cara de todo mundo. Preste atenção nas caras das pessoas, busque o nome delas, né? Então, quando você começa a reunião, pergunta o nome de cada um para que todo mundo possa ir se engajando ao mesmo tempo. Então, você precisa entender quais são os entraves. É o preço? É o prazo? É alguma coisa, outra coisa? Ah, não, eu não entendi direito o que está acontecendo, como é que vocês vão ser efetivos aqui dentro? Entenda exatamente qual é o entrave, qual é a objeção desse pessoal. Depois, eu preciso perguntar se eles têm alguma dúvida e repetir o que eu ouvi, porque às vezes o entendimento que você tem não é exatamente o que eles quiseram dizer. Então, uma coisa que você pode perguntar, bom, resumindo o que vocês falaram para mim, eu estou entendendo que isso. É isso mesmo? Faz sentido? E aí deixa a pessoa responder para você, a equipe responder para você ver se você entendeu o recado. Priorize os problemas, né? O passo 3. É muito importante que a gente atue exatamente no que é pior, né? O que está mais apertando o calo naquele momento. Porque às vezes a pessoa tem vários problemas, mas tem alguma coisa que naquele momento é mais importante ela atacar. Qualifique o tomador de decisão. Como passo 4. Muitas vezes a gente perde uma negociação porque a gente não qualifica quem é que vai tomar a decisão, né? Então, existe o influenciador, existe o gatekeeper, existe o nosso champion, mas quem é a pessoa que vai tomar a decisão? Ou quem é o board? Qual é a comissão, o comitê que vai tomar a decisão? Você precisa entender quem são essas pessoas para você estar junto com elas e entender quais são os problemas que elas têm dentro da cabeça delas. Comece negociando os itens mais fáceis. É muito mais fácil a gente começar pela coisa mais simples, já vai tirando da frente. Se você precisar, traz alguém da sua equipe para negociar junto com você, para te ajudar a ir mais devagar ou mais rápido, se for necessário. A pessoa está ali prestando atenção em tudo. Então, talvez você possa se beneficiar de alguém junto com você. Principalmente se você está começando agora e não tem tanta habilidade em negociação. Ou se repita a contra-oferta, ou o que eles trouxeram de objeção. Isso também é importante para você entender o que está se passando na cabeça desse pessoal que está na reunião com vocês, né? Do seu futuro cliente. Faça a sua oferta de forma clara e concisa, como a gente falou ali no framework do trade, e adicione uma data de validade. Pessoal, é muito importante ter uma data de validade. Isso já aconteceu comigo, por exemplo. Quando eu não adicionei uma data de validade, o que acontece? A pessoa, depois de um ano, às vezes, volta com você, ela some, desaparece, para de falar. Quantas vezes isso já não aconteceu, né, gente? Quando a gente não faz isso. E, de repente, ela volta. Aí você fala, poxa, mas isso é um preço do ano passado. Eu não tenho mais como fazer. Não, mas aonde está descrito que eu não posso usar esse valor? Então, é muito importante adicionar uma data de validade e mostrar as consequências deles não fecharem nesse prazo que vocês estabeleceram juntos para esse fechamento. Como passo 9, confirmar as condições que vocês acordaram dentro dessa reunião com e-mail e contrato. Isso é fundamental, gente. Porque quando eu termino essa reunião, é muito importante que eu entenda
que a gente tem esse entendimento de todas as partes e que eu coloque os detalhes. Porque passado uma semana, passado um mês, quando a pessoa às vezes volta para você, se de repente é uma negociação mais longa, talvez você não tenha oportunidade de falar, não, mas a gente combinou isso. Não, eu não lembro. Né? E óbvio que se a pessoa for uma pessoa experiente em compras, a pessoa vai falar, não, eu não lembro disso, a gente não acordou nada disso. E aí você perde uma oportunidade de fazer a coisa acontecer sem nenhum tipo de atrito. A gente não quer atrito, a gente quer que seja uma experiência fluida, muito bacana e positiva para cada um dos nossos clientes. Daí, feito esse step by step, a gente caminha para o final, né, que é chegar nas boas vendas. Mas, resumindo, o que acontece aqui? O que é muito importante a gente chegar e entender? A boa venda, ela acontece quando é um ganha-ganha. Então, não existe mais espaço para aquele vendedor antigo. Quando eu comecei em venda, gente, há 20 anos atrás, 20 e pouquinho tempo atrás, a gente tinha muito aquela coisa da empurroterapia, né? Então, quantas vezes eu ouvi, inclusive existe uma expressão que o pessoal utilizava naquela época, que era assim, vou atuchar ou entuchar o cliente de produtos, porque daí ele gastou o dinheiro dele comigo e não vai gastar com o meu concorrente. Qual é o problema disso acontecer? O cliente vai ficar possesso se esse entuchar o cliente, né, principalmente se eu estou falando de produto na prateleira, se ele não tem o valor, se ele não consegue ver aquilo rodando, se ele vê aquilo parado no dia a dia dele. Então é muito importante a gente entender como vender na forma de ganha-ganha. Então, eu ganho vendendo, mas você também ganha, porque o impacto do meu produto ou do meu serviço dentro da sua empresa vai ser super bacana e você vai ganhar cada vez mais com isso. Então, entender que o trade ele precisa acontecer de forma muito natural. Então, o que eu posso trocar? Se a pessoa me pediu desconto, o que eu posso pedir em troca? Eu posso pedir, por exemplo, um depoimento em vídeo, isso não custa nada para o cliente, gente. E é muito bom para nós, vendedores ou para a nossa empresa, por quê? Porque mostra, olha, eu utilizei o produto X, adorei, é super bacana. Então, se eu já estou utilizando isso, eu posso perceber, inclusive, como é que eu posso impactar quem está ali do outro lado. Então, você tendo essa lista de trocas, fica muito fácil de eu pedir alguma coisa em troca. Não dê o desconto, a minha sugestão é aqui, não dê o desconto sem pedir nada em troca. Porque senão a pessoa vai achar, putz, esse valor então que me cobraram, quer dizer que eu poderia ter pago muito mais barato. Então, assim, não deixe o cliente com essa dúvida com vocês do outro lado. Então, caminhando ali para o final, queria agradecer a presença de vocês aqui. Para o último slide, pessoal, por favor. Eu queria deixar aqui meus contatos, né? No LinkedIn, Renata Centurion, e no Instagram, Renata Winning by Design, a gente compartilha várias coisas, vários frameworks, e vocês vão ter possibilidade de aprender ainda mais sobre isso, cada um desses temas que a gente falou. Hoje a gente falou especificamente sobre trade, né? E trouxemos objeções dentro do trade, mas vocês podem observar muito mais informações dentro do nosso canal do YouTube, da Winning by Design. Então, entra lá no YouTube, entra lá no canal da Winning by Design, a gente tem muitos vídeos onde você pode assistir e aprender ainda mais sobre vendas, sobre processos marketing e sobre CS. Tudo bem, gente? Então, obrigada, foi um prazer estar com vocês aqui, um abração e até o próximo RD Summit ano que vem. A gente se encontra.